Fala pessoal, então voltamos hoje para nossa segunda aula. Sem muita enrolação, vamos para a aula. Então para começar, vamos pensar num exemplo. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar é o exemplo do táxi. Vamos pensar o seguinte, quando a gente entra no táxi, a bandeirada que chama, custa R$5. E depois, esse valor ele vai acrescendo R$2 a cada quilômetro rodado. Tá, mas o que isso tem a ver com função? Agora eu vou explicar um pouquinho. Bom, então voltando ao nosso exemplo, se eu perguntasse para vocês, quanto que custa uma corrida de táxi? O que vocês vão me responder? Depende? Isso está certo. Porque vai depender da quilometragem rodada. Mas vamos lá, vamos começar as anotações. Primeiro, a gente tem o valor fixo de R$5. Esse é o valor fixo. Entrou no táxi, é a bandeirada que chama, já é R$5 que a gente vai pagar. E existe também o valor variável de R$2 por quilômetro rodado. Então, pensando no valor da corrida, a gente vai ter que o valor vai ser igual aos R$5 fixos mais os R$2 por quilômetro. Como a gente não sabe qual é a quilometragem, eu vou utilizar X como exemplo. Então, se eu percorrer 10 quilômetros, por exemplo, quanto que eu vou pagar? Em vez do X, eu vou substituir por 10. Então, eu vou utilizar aqui que o valor vai ser igual a R$5, vou utilizar só o número 5. Mais R$2, também vou utilizar só o número 2, vezes a quilometragem, que era 10 quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a multiplicação. Então, o valor vai ser igual a 5 mais 2 vezes 10, 20. E agora, para finalizar, só fazer a soma dos dois. Então, o valor vai ser igual a 5 mais 20, R$25. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com função? Vou dizer para vocês, tudo. Tem tudo a ver com função. Por quê? Existe a fórmula básica da função, que é f de x igual a x mais b. Tá, mas tá muito feio isso. O que isso tem a ver? Bom, esse aqui, o b, ele vai ser sempre um valor fixo. B é o valor fixo, o que não vai variar de acordo com o tempo, com a quilometragem, com o que estiver variando. Então, nesse exemplo aqui, o valor fixo vai ser R$5. Bom, o exemplo do A vai ser o valor que varia. A vai ser o valor variável. Ou seja, aqui, o variável era o 2. Então, A igual a 2. Bom, então o X vai ser, nesse exemplo aqui, a quantidade de quilômetros rodados. Então, trazendo para esse exemplo aqui, vai ser os quilômetros rodados. E o f de x? O f de x, ele vai ser o resultado, o valor que você irá pagar. Então, f de x vai ser igual ao valor a ser pago. Bom, então eu falei já que uma coisa é igual a outra, como é que a gente vai juntar os dois? Eu vou dizer que o f de x é igual. Eu gosto de começar pela parte que tem o x. Então, ax. Só que a é 2. Então, eu vou dizer que é 2x mais
O B é 5, que é o valor fixo. Então, 2x mais 5. Essa aqui é a função do nosso exemplo do táxi. Bom, e a partir dessa função, a gente consegue descobrir qualquer valor da quilometragem que foi rodada. Nesse exemplo aqui, de 10 quilômetros, a gente só substituiria aqui o x por 10. 2 vezes 10 dá 20, mais 5, 25. Se eu rodasse 100 quilômetros, quanto eu iria pagar? 2 vezes 100 dá 200, mais 5, 205. E assim sucessivamente. Essa fórmula serve para todos os valores no exemplo do táxi. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desmembrando e entendendo cada parte dos termos ali do f de x igual a x mais b. A gente vai começar pelo a. O que é o a? O nome dele é coeficiente angular. Mas agora não ajudou muita coisa. O que seria o coeficiente angular? Quando A for o valor positivo, o que acontece no gráfico? Quando A for positivo, a gente vai ter um gráfico que ele é crescente. Ele vai indo para cima. Outro exemplo. Agora, quando A for igual a 0. Quando A for igual a 0, no gráfico, ele vai ficar constante. Ele vai ser uma linha reta. E quando A for negativo, esse gráfico ele vai ficar descendo. Ele vai ser decrescente. Então, quando A for positivo, o gráfico vai ser crescente. Quando A for igual a 0, ele vai ser uma constante. E quando A for negativo, ele vai ser decrescente. Mas só para vocês entenderem o que seria esse A positivo e esse A negativo. Só para vou dar exemplos aleatórios. Por exemplo, quando A for positivo, f de x, por exemplo, 2x mais 5. O A é um valor positivo, que é 2. Quando A for igual a 0, todo valor multiplicado por 0 é 0. Então, ele não precisa aparecer. Por exemplo, f de x igual a 5. Então, independente do valor que eu escolhendo, ele sempre vai ser 5. E o valor negativo, usar o mesmo exemplo de cima, só com o sinal trocado. F de x igual menos 2x mais 5. Aqui, o A é o valor negativo. E agora, a gente vai entender o que é o B desse AX mais B. O B, pensando em gráfico, vocês sabem que todo gráfico, em algum momento, ele vai passar por aqui. Por alguma parte do eixo Y, que é o eixo da vertical. O B vai ser exatamente esse valor que corta o gráfico. Por exemplo, aquele exemplo do f de x igual 2x mais 5. Então, o que eu sei aqui? Que esse valor aqui, o mais 5, vai ser onde ele vai passar no gráfico. Por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho certeza que ele vai passar aqui. Sempre isso vai acontecer. Então, o que eu sei? Ele vai passar no 5 e que ele é positivo. Então, ele vai ser um gráfico assim. Mas se o B fosse negativo, por exemplo, f de x igual 2x menos 5. O que iria acontecer no gráfico? Eu teria um valor e ele vai passar em menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, eu tenho certeza que ele vai passar por aqui. Como o A é positivo, então ele vai ser um gráfico mais ou menos assim.
E agora, a gente vai entrar na parte da tabela. A gente vai montar uma tabela e depois fazer essa representação no gráfico. Então, seguindo ainda aquele exemplo do f de x igual a 2x mais 5. Só que o que acontece aqui, eu botei x e y, lá não tem y. Então, alguma coisa está errada. O que acontece? F de x, que é o resultado, ele é a mesma coisa que y. Só que quando a gente trabalha em função, a gente chama de f de x. Mas aqui para a tabela, a gente vai utilizar como y, que nada mais é que o resultado daquela operação. Tá, e como que eu monto essa tabela? Eu posso pegar qualquer valor aleatório para montar ela. Eu vou pegar aqui, por exemplo, do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ah, por que esses números, professor? Porque eu quis. Só por isso. Poderia ser qualquer outro valor. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou substituir. Em vez do x, eu vou colocar esses valores e ver o que vai me dar de resultado. Pode travar aí. Então, feito todos os cálculos aqui, o que eu fiz? Primeiro, em vez do menos 2, em vez do x, eu coloquei menos 2. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 5 fica 1 positivo. Está devendo 4 e tu tem 5, fica com 1 positivo. Aqui, em vez do x, eu coloquei o menos 1. Então, tem que fazer a mesma operação várias vezes, com todos os valores. Então, aqui, em vez do x, eu coloquei menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 5, mais 3. Ali, mesma coisa. Em vez do x, eu coloquei o 0. 2 vezes 0 dá 0, mais 5, 5. Depois eu fiz a mesma coisa com 1 positivo. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 5, 7. E por último, eu coloquei aqui, em vez do x, eu coloquei 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 5 dá 9. Então, agora eu já posso preencher a tabela. No primeiro, quando x é menos 2, y vai ser 1. Quando x é menos 1, y vai ser 3. Quando x vai ser igual a 0, y vai ser igual a 5. Quando x for 1, y vai ser 7. E quando x for 2, y vai ser igual a 9. Uma observação. Pode ver que de um para o outro, ele sempre tem a mesma diferença, a mesma distância. Ó, do 1, ele passou para o 3, mais 2. Do 3 passou para o 5, mais 2. Do 5 passou para o 7, mais 2. Do 7 para o 9, mais 2. E qual é essa relação? Ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com o A. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa tabela em um gráfico. Então, no primeiro aqui, ó, quando x for menos 2, y vai ser 1. Então, aqui embaixo, a gente tem o eixo do x e vertical, a gente vai ter o eixo do y. Então, se x for menos 2, y vai ser 1. Qual é o primeiro pensamento? Vamos traçar, então, assim. Não façam isso em casa, pessoal. Isso está totalmente errado. Não é assim que se faz. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o gráfico da tabela. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, o primeiro ponto aqui, cada um deles é um ponto. Então, aqui o primeiro, quando x for menos 2, y vai ser 1. Agora a gente vai juntar eles. Vai trazendo aqui, pontilhadinho, até o 2. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Quando x for menos 2, y vai ser 1. Agora o segundo ponto. Quando x for menos 1, y vai ser 3. Então a gente vai juntar os pontos. Aqui, mais ou menos aqui. Quando x for menos 1, y vai ser 3. Agora, quando x for 0, y vai ser 5. Então vai ser aquele pontinho ali. Quando x for 1, y vai ser 7. x1, y, 7.
por último, o ponto, quando x for 2, y vai ser 9. Quando x for 2, y vai ser 9. Bom, uma coisa que já dá para perceber é que o B, que é o que a gente já tinha visto, é exatamente o ponto que corta o eixo vertical. E aqui, que ele é um gráfico que vai ser crescente. Olha só a gente juntar os pontos. O meu gráfico ficou bem feio, bem fora de escala. Se vocês fizessem bem direitinho, bem retinho, ele ia ficar uma linha perfeita. Mas o meu não é, então vamos lá. Ele vai tendendo para o infinito. Está feito o nosso gráfico. O que a gente vai fazer agora, então? Eu tenho aqui uma tabela com 2 pontos. Eu quero descobrir qual o valor do y por terceiro. No primeiro, eu tenho aqui que x é igual a 10, y igual a 25. No segundo, x igual a 20, y igual a 45. Existe uma fórmula que ele diz o seguinte: para calcular o a, eu tenho que calcular y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Traduzindo, esse aqui eu vou chamar de 1, x1, y1, e o de baixo, x2, y2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar eles aqui na fórmula. Então, a vai ser igual a y2 é 45. Menos 25, que é o y1. Tudo isso aqui dividido por x2, que é 20, menos o x1, que é 10. Então, resolvendo essa conta aqui, o que a gente vai ter? A vai ser igual a 45 menos 25 vai ficar igual a 20. E 20 menos 10, 10. Então agora a gente vai fazer essa divisão. 20 dividido por 10, nesse caso aqui o a vai ser igual a 2. Só que para a gente chegar naquela nossa função, a gente precisa do a, que a gente já sabe que é 2, e do b. Como que a gente vai calcular o b agora? Eu posso pegar qualquer um dos 2 pontos e substituir as informações. Eu vou pegar aqui o primeiro. Em vez do x, eu vou colocar 10. Em vez do y, 25. Então a fórmula é y é igual a x mais b. Eu vou substituir as informações. Y é igual a 25 igual a, eu já descobri que é 2, vezes o x, nesse caso aqui é 10, mais o b. Tá. Então agora o que eu vou fazer? Fazer primeiro a multiplicação. O resto eu só repito. 25 é igual a 2 vezes 10, 20, mais b. Então agora, para deixar o b sozinho, o que eu vou fazer? Esse 20 está positivo desse lado. Eu vou passar para o outro lado, ele negativo. Vai ficar 25 menos 20 igual a b. Então agora 25 menos 20, eu sei que é 5, igual a b. Então achei o valor de a e achei o valor de b. Então, só que a nossa pergunta não é qual é o valor de a e qual é o valor de b. É quando o x é 35, qual é o valor de y. Por que eu calculei isso? Para poder achar a função. Então eu sei que a função f de x é igual, o a é 2, mais o b, que é 5. Então essa aqui é a minha função. Agora o que eu faço? Agora eu consigo, em vez do x, eu coloco 35. Então vai ficar aqui f de x, ou y também, como a gente já viu, é igual a 2 vezes 35 mais 5. Começando sempre pela multiplicação, f de x igual a 2 vezes 35 vai dar 70, mais 5. E finalizamos então que o f de x, ou y,
vai ser igual a 75. Então, nesse caso aqui, tendo 2 pontos, eu já consigo identificar o terceiro. E nesse caso aqui vai ser 75. O professor é socorrista, é especialista, vai compartilhando essa aula com as amigas. O professor é socorrista, é especialista, vai compartilhando essa aula com as amigas, vai compartilhando essa aula com as amigas. Essa aula 2 fala sobre função. Essa aula 2 fala sobre função. Olha a função. A positivo sobe de montão, A negativo ele vai pro chão. Se for zerado, mesma direção. O B é parte da interseção. São. A negativo ele vai pro chão. Se for zerado, mesma direção. O B é parte da interseção. São. Bom, então já tivemos a explicação, já tivemos aquela nossa paródia, que foi bem meia boca, mas só para dar uma animadinha. Agora a gente vai para as questões. Bom, então eu acredito que você já tenha lido a questão. Vou fazer um resuminho, então, do que pede ela. Ela fala aqui que tem duas retas, a reta y1 e a reta y2. E ele fala aqui que a reta y1, que é azul, aumentou 20 graus. Ele pergunta assim, nesse mesmo intervalo de tempo, essa y2 aumentou quantos graus Celsius? Vamos entender. Então, a primeira, ele pergunta ali que aumentou 20 graus. A gente vai fazer essa análise. Começou aqui no 10, então ele tem que chegar até o 30. Então, o que aconteceu? Nesse espacinho aqui, ele aumentou 20 graus. O que ele está perguntando? Na outra reta, nesse mesmo tempo, quanto que aumentou a reta vermelha? Então eu sei que esse aqui é o tempo, que é 10 minutos, ó. Então eu tenho que analisar esses 10 minutos, quanto que aumentou a reta vermelha. Então nesses 10 minutos, a reta estava aqui e ela veio até o 15. Então ela estava no 10 e foi para o 15. 15 menos 10, 5 graus. Alternativa A. Bom, essa questão fala que uma escola quer contratar uma empresa para fornecer impressoras. E ela tem um total de 12 mil cópias mensais. E ela quer ver qual é mais vantajosa. E ela passa ali cada uma das funções das empresas. Então, o que a gente vai fazer? Em vez do X em cada uma das alternativas, a gente vai substituir por 12 mil. Então, fazendo esses cálculos, eu fiz aqui um por um. A empresa 1, ela cobra R$500 fixos, mais 0,40 vezes 12 mil. Então, fazendo o cálculo, cheguei em 5.300. A empresa 2, R$800 fixo, mais 0,50 vezes 12 mil, totalizando 6.800. A empresa 3, 2 mil fixo, mais 0,20 vezes 12 mil, que fecha 4.400. A empresa 4 dá 1.100 mais 0,25 vezes 12 mil, que é 4.100. E a empresa 5, R$600 fixo, mais 0,30 vezes o número de cópias, que é 12 mil, totalizando 4.200. Pessoal, esses cálculos com vírgula, eu entendo que vocês já sabem, né? A gente viu isso na aula passada. Então, acredito que vai estar de boa. A pergunta é, qual a empresa que teve o menor custo mensal? Então, a gente consegue perceber que a que teve o menor custo mensal é a empresa 4, que é a alternativa D. Essa questão, resumindo ela fala sobre a quantidade de mochilas e o custo total. Como a gente já visto anteriormente, a gente vai chamar quantidade de mochilas de X e o valor pago vamos chamar de Y, o custo total. Como eu tinha passado aquela formulazinha antes para vocês, primeiro a gente vai ter que descobrir o A. Então eu vou pegar o Y2 menos o Y1, então 1.650 menos 1.050
esse menos esse, dividido por esse menos esse. Vai dar 50 menos 30. Então, 1.650 menos 1.050, A vai ser igual a 600. 50 menos 30 vai ficar igual a 20. Então a gente pode cortar um zerinho aqui, cortar um zerinho aqui. 60 dividido por 2, a gente descobriu que é 30. Então a gente já sabe uma parte da conta. Agora a gente vai descobrir o B. Como que a gente vai fazer isso? Utilizar x, y e a. Poderia ser qualquer um deles, mas vamos pegar o primeiro que nos facilita um pouco. Então a gente vai botar ali que a fórmula y igual a x mais b. Y vai ser o 1050 igual a gente já descobriu que é 30. O x vai ser 30 também, vezes 30, mais o b. Agora a gente vai fazer a multiplicação. 30 vezes 30 vai dar 900. Então 1050 é igual a 900 mais b. E para deixar o b sozinho, esse 900 que está positivo vai passar diminuindo. Então 1050 menos 900 vai ser igual a b. 1050 menos 900 vai dar 150. Então a gente já descobriu o valor do b. A é 30, b vai ser igual a 150. Ele quer saber qual o valor que vai ser para pagar por 80 mochilas. Então a gente vai ver agora. Y igual o A, que é 30, x mais o B, que é 150. Só trouxe as informações do A e B para cá. E agora, em vez do x, eu vou utilizar 80. Y igual a 30 vezes 80 mais 150. Então, 30 vezes 80 é difícil. Vamos pensar por 3 vezes 8. Y igual a 3 vezes 8 vai dar 24. Mais 2 zeros. 2.400. Mais 150. 2.400 mais 100, 2.500. Mais 50, y igual a 2.550. Essa é a resposta que é a alternativa C, 2.550. Bom, essa questão ela fala que tem um tanque de abastecimento ali e que de um lado tem a altura e de outro lado tem um tempo. E a questão fala que leva 12 horas para encher o tanque inteiro. Então o que a gente sabe aqui? Se o total é 12 horas, metade é 6 horas. 6 horas aí e 6 horas aqui. E também ali é dividido em 3 partes. Então, cada parte dessas aqui, se fosse enchendo até a metade, levaria 2 horas. Esse aqui demora um pouquinho mais. Só que o que acontece? Ele vai enchendo de água. Essa primeira parte leva 2 horas para encher. E depois ele continua enchendo, vem para cá, e ele não tem alteração na altura, porque ele já atingiu a metade da altura. Então ele vai enchendo esse espaço aqui, depois começa a vir enchendo esse espaço aqui. Então quando ele completa toda essa parte de baixo, ele levou 6 horas. E depois das 6 horas, ele continua enchendo proporcionalmente. Então o que acontece? Ele é um gráfico que ele teve uma aceleração em 2 horas, um aumento, depois ele se mantém constante até 6 horas e depois ele continua subindo. E isso é o gráfico exatamente da letra B, que é a resposta correta. Bom, essa questão ela fala de 3 grandezas. Uma comparação entre a grandeza 1 e 2 e a grandeza 2 e 3.
A gente vai analisar primeiro a relação da grandeza 1 com a grandeza 2. Nesse exemplo aqui, ele pede para a variação quando 1 varia de 1 até 3. Então, o que eu vou ver aqui? Na grandeza 1, essa variação de 1 até 3. Então, no gráfico vermelhinho, ele vai daqui até aqui. Eu tenho que ver qual é esse valor aqui no eixo Y. Ele vai vir aqui, mais ou menos no 1,5, e aqui, mais ou menos no 13,5. Então, a relação da primeira grandeza seria mais ou menos entre o 1,5 e o 13,5. Agora, eu vou pegar esses valores aqui no gráfico de baixo. Seria mais ou menos aqui 1,5 e 13,5. E eu vou ver essa relação no gráfico vermelho e ver quanto ele vai marcar aqui. Então, a primeira parte aqui do 1,5, se eu for subindo, ele vai vir até aqui. E o 13,5 vai vir até aqui. Então, para eu saber esses valores, ele vai vir aqui no 2,5 e aqui no 2. Então, ele pergunta qual que é o valor máximo. Então, entre 2 e 2,5, o valor máximo seria o 2,5, que é a alternativa B. Essa questão, ela fala que tem a empresa X, que ela cobra R$ 60 fixos, mais R$ 18 por hora. E a empresa Y cobra R$ 24 fixos. Quer saber até quanto que ela pode cobrar de valor por hora para ainda assim ser vantajosa em relação à empresa X. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou identificar como que são as duas funções. Então, o primeiro aqui vai ser 18 vezes t. Eu vou utilizar t para não utilizar o x, porque o x já está sendo usado, mais 60. E esse aqui de baixo, eu vou utilizar os 24 como valor fixo, mas não vou utilizar uma letra qualquer, vou utilizar o k, vezes t. Como aqui a gente não sabe, em vez de x eu vou colocar k, porque a gente está utilizando a empresa x. Então agora o que eu tenho que ver? Agora eu vou ver quando que elas são iguais, para depois poder dizer quando que uma é vantajosa ou a outra. Então eu vou dizer aqui que 18t mais 60 é igual a k vezes t mais 24. Só que está muita letra, isso está feio. O que eu vou fazer? O t, que é o tempo, eu sei que é 2. Então, em vez desses 2t aqui, eu vou utilizar o número 2. Então, vai ficar aqui 18 vezes 2 mais 60, igual k vezes 2 mais 24. Agora, eu tenho só uma letra para descobrir. Agora fica muito mais fácil. Então, primeiro eu vou fazer as multiplicações. Aqui vai ficar 18 vezes 2, vai ficar 36, mais 60, igual 2k mais 24. Agora, eu vou fazer essa soma aqui. Vai dar 96, igual 2k mais 24. Agora, esse aqui está positivo, eu vou passar para cá negativo, diminuindo. 96 menos 24 igual a 2k. Então, 96 menos 24 vai ficar igual a 72, igual a 2k. Mas eu não quero saber 2k, eu quero saber quanto que é k. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. K igual 72 dividido por 2. Então, K vai ser igual a 36. Essa é uma continha feia, mas chegando na resposta, que é a letra B. Essa questão fala sobre o fêmur do astronauta, que ele vai diminuindo de tamanho com o passar do tempo, isso no espaço. Então, ele pergunta qual vai ser o tamanho depois de 4 meses. E o gráfico vem até 3. Essa aqui eu responderia sem cálculo. Daria para fazer aquele cálculo, descobrir o A, descobrir o B e depois projetar.
Mas o que eu pensaria? Eu quero saber depois de 4 meses. A metade de 4 meses são 2 meses. Então, se ele estava aqui em 50, em 2 meses ele veio para 48 centímetros e meio. Então, em 2 meses ele diminuiu 1,5 centímetro. Se em 2 meses ele diminuiu 1,5 centímetro, em 4 meses ele diminuiria o dobro. O dobro de 1,5 é 3. Então, 1,5 mais 1,5 igual a 13. Então, se ele diminuiu 3 centímetros, a gente chegaria aqui, vai dar um valor de 47 centímetros. Alternativa letra D. Essa questão fala sobre a altura da árvore, o crescimento da árvore. E que ele pergunta o seguinte, ó, no período de 1 ano, a contar do instante que a árvore tinha 2 anos e meio. Então ele quer saber qual é a variação da árvore depois de 2,5, 1 ano depois. Então aqui no 2,5, ela tem uma altura de 2 metros. E no 3,5, ela passa para 13,5 também de altura. Então 2, a diferença entre 2 e 3,5 é 1,5, 1,5, que está contida aqui na alternativa letra E. Essa questão fala sobre o MC de uma pessoa, e que ele tem um texto enorme, gigante, que não serve para quase nada. Começa a fazer sentido a partir daqui só. A fórmula é expressa pela soma do triplo da massa. Triplo da massa, 3 vezes a massa. Em quilogramas, com o quádruplo percentual de gordura. Então, 4 vezes o percentual de gordura. Tudo dividido pela altura em centímetros. Tudo dividido pela altura em centímetros. Essa é aquela questão para não ver a prova. Isso aqui está na alternativa letra B. Olha essa alternativa. Alternativa, essa questão. Essa questão pede para calcular a função do lucro. Primeiro a gente tem que entender o que é lucro. Lucro nada mais é que o faturamento, que é o que a pessoa ganha, menos o custo. Mas primeiro a gente vai ver aqui o que é o custo. A questão explica para a gente que tem um custo de 1.200 por hectare e que foi plantado 10 hectares. Então o primeiro passo é fazer esse cálculo. 1.200 vezes 10. Só aumentar uns zerinhos, então vai dar 12 mil de custo. E o faturamento, que seria o lucro, ele é vendido R$50 por saco. Então esse valor aqui vai variar dependendo do número de sacas vendidas. Então para a gente montar a função do lucro, lucro vai ser igual ao faturamento, que é 50x, dependendo do número de sacas vendidas, menos o custo, que é 12 mil. Essa é a função do lucro, que é a alternativa letra B.